poderoso, fiel, guardião. Alô. Amém, irmãos? Aleluia. Quem não me conhece? Glórias. Eu sou a Sabrina. Glórias. Cresci no berço evangélico. Glórias, aleluia. E hoje eu estou aqui para honrar e a glória do Senhor. Oh, Deus. Eu cheguei nesse ministério em 2014. Aleluia. Com feridas, mas não caída. Aleluia. E fui muito bem tratada. Fui curada. Aleluia, Jesus. Glórias. E eu, em 2018, pela misericórdia do Senhor, o Senhor me levantou como missionária. Aleluia. Mas o que mais me aproximava de Deus era o ministério de dança. Que há mais de 30 anos eu tive essa caminhada com o Senhor. E eu tive grandes alegrias dentro desse ministério com as crianças. Alegrias que eu não tenho nem como explicar. E uma coisa que o Senhor fez grandiosa na minha vida foi realizar uma festividade em 2019 aqui. Eu creio que todos que têm um chamado, esse chamado você acaba sempre se espelhando em alguém nas redes sociais mais conhecido, como um cantor gospel famoso. E eu me espelhava muito na pastora Dani, uma mulher guerreira. Hoje ela não está no meio de nós, ela faleceu. Glórias. Ela é ali da igreja da Fé em Ação. E eu olhava aquelas ministrações dela de dança, eu falava, que coisa linda, que pastora, com tanta força de conseguir levantar um ministério com mais de 300 pessoas louvando ao Senhor no meio da dança. E ela cuidava de tudo, ela cuidava das roupas, ela fazia as roupas. E eu me espelhava muito nela. Ela cuidava de cada detalhe. E eu falava, que força incrível, como Deus é na vida dessa pastora. Mas, irmãos, eu tive o privilégio do Senhor atender uma oração minha. E eu convidei ela para estar aqui. Ela não, um grupo dela, porque era muito grande. E eles concederam de... Vocês vão entender mais lá na frente porque que eu estou contando esse testemunho. De convidar essas meninas para poder ministrar uma dança aqui. E elas vieram. Quando eu vi elas chegando na porta, eu falei, nossa, glória a Deus, eu não acredito. Aleluia. E eu fiquei tão feliz ali. Mas quando elas chegaram, mal cumprimentou ninguém, mal me cumprimentou, mas eu fui lá, fiz a minha parte, dei atenção, falei que estava muito feliz por elas estar aqui. E elas subiram no palco, aqui aliás no púlpito, e começaram a medir os passos, e olhando os passos, indo para lá, indo para cá. E eu falei, amém. Aí eu pensei comigo, né, ainda mais na humildade, falei assim, nossa, mas a gente vai dançar para adorar o Senhor, não precisa disso, né? Porque eu creio assim, eu confio muito assim no Senhor, quando Ele está no controle de tudo. E aí, amém. Fui convidado também outro ministério de dança do Peri. Eles não tinham nem sapatilha, irmãos. Eles dançaram com uma roupinha branca. E cada um com uma roupa improvisada. Mas o poder do Espírito Santo de Deus, quando eles se apresentaram. Eu não sei se o pastor se lembra disso, mas que presença do Senhor. Que presença do Senhor, aquela igreja, quando elas se apresentaram na humildade. Você olhava, você não dava nada. Mas quando você tem a presença do Espírito Santo, você tem tudo. Glória. Aleluia, Jesus.
E quantas vitórias eu tive aqui e quantas alegrias. Irmãos, eu quero falar para vocês que essas crianças desse ministério não tinha tempo para nada. Porque o que a gente fazia obra, que a gente era convidado nas outras igrejas, tinha dia que essas crianças faziam 3 apresentações. E eu para cima e para baixo. Chamei já um bem-vindo para me ajudar a olhar as crianças. Eram muitas crianças. Mas era só elogio. A gente tinha uma agenda, vamos dizer assim, ministerial. E eu glorifico o nome do Senhor. Glória a Deus. Como o Senhor usou aquelas crianças como instrumento nas mãos dele. Como eles faziam a obra com sinceridade. Mas depois veio em 2020 o Covid. E aonde eu me aproximava muito do Senhor era no ministério de dança. E as igrejas fecharam. E era só 2 fazendo o culto, as lives. E eu acredito que nesse momento eu acabei me enfraquecendo um pouco mais. Eu assistia as lives, estava ali diariamente com a igreja, com adoradores, ouvindo a pregação, os louvores. E foi um momento que muitas pessoas ficaram guardadas em casa. Então eu fiz muita cortina. E eu me foquei muito no meu trabalho. E eu esqueci um pouquinho das coisas de Deus. E até que momento, irmãos, eu tomei um golpe. Mas um golpe tão grande do inimigo, que essa peça que eu apresentei foi dessa maneira que ele fez comigo. Eu caí. E foi muito triste. Por quê? Porque eu não fiquei magoada com quem errou comigo. Porque eu sabia, eu tinha sã consciência que a pessoa está afastada de Cristo. Mas eu fiquei magoada, muito triste, com as pessoas que estavam por trás daquilo, que ajudaram aquilo. Satanás, ele colocou algo no meu coração que foi aonde aconteceu a brecha na minha vida espiritual. Ele soprou no meu ouvido que aquelas pessoas poderiam estar me ajudando em oração, subindo ao monte comigo, porque, gente, uma coisa que eu adoro é estar no monte. Aleluia. Quem conhece sabe que todo domingo eu estou ali me consagrando no monte. Aleluia. E na minha cabeça eu deixei me levar por isso e fiquei decepcionada. A palavra que hoje veio ao encontro é que Jesus é o caminho e a verdade. Aleluia. Ele em nenhum momento ele nos adverte para falar, para se espelhar na missionária Sabrina, na japonesa Cidinha, no pastor Valmir. Em nenhum momento ele fala isso. Ele sempre deixa advertido nas passagens que eu sou. E quando ele diz que ele é o único, ele é digno, ele é íntegro, ele é poderoso. E não há outro caminho que se leva até o Pai a não ser ele, Jesus. Vocês entendem que quando eu tinha um sonho de conhecer as meninas da fé em ação, eu fiquei decepcionada? Porque são seres humanos. Mas Jesus, ele não nos decepciona. Ele não nos decepcionou. E eu, irmãos, tinha sã consciência desse caminho, que é o único caminho. Não tem outro, é esse caminho. Só que quando eu chegava aqui na igreja, eu não conseguia me concentrar. Meu coração estava enferidado. Eu lembro que eu intercedi aqui, no canto da Cidinha. Hoje eu nem procuro mais ficar nesse lugar. Eu vou para o outro lado. E quando eu comecei a interceder aqui, Satanás vinha no meu ouvido e falava: olha, enquanto você estava aqui orando, o povo de Deus estava tramando contra você. Tinha momentos, irmãos, que um dia eu falei para a pastora, eu preciso ir embora. Eu fui embora. Eu nunca pensei
passar por isso. O inimigo é tão sujo, tão astuto, e ele sabe aonde te acertar. Ele conhece porque ele não descansa. Mas nós também devemos orar e jejuar sem cessar. O Senhor não pede nenhum momento para a gente descansar. É oração e jejum sem cessar. Aleluia, Jesus. E eu, irmãos, eu falava assim, todo final de semana durante 5 anos. Eu vou para a igreja no domingo. Eu vou na igreja no domingo. E eu parei de vir para a igreja. E o que me passava era beber. Eu comecei, sem perceber, o inimigo me tirou da presença do Senhor. Eu dei todas as roupas de dança. Era muita coisa. Quem me conhece sabe. Eu dei muita coisa. Falei, Senhor, isso aqui não é meu e te pertence. Se eu parei na caminhada, eu vou ajudar outras pessoas que estão ainda te adorando. Eu doei tudo. Falei, não vou mais dançar. Se eu voltar para a igreja, eu quero pregar. Eu quero ministrar. Mas eu não vou ficar mais na parte de dança. E aí, irmãos, eu queria vir. Eu queria, de coração, mas eu não tinha força. E ali foi muito difícil para mim. Quando chegava no momento de vir no culto, eu me trocava e às vezes eu não vinha. Quantas vezes os meus filhos vieram sozinhos para cá? Falavam, vamos mãe. Vamos mãe. Eu falava, hoje não. Hoje não. E assim foi por durante 5 anos. Só que eu quero falar uma coisa para vocês. Eu errei. Sabe por que eu errei? Porque quando Satanás colocou isso no meu coração, que erraram contra mim, eu apontei o dedo. E nisso, irmãos, eu desapontei a Jesus. Porque eu desobedeci ele também. Porque eu dei essa brecha. E o meu jugo foi 3 vezes a mais do que quando erraram comigo. Vocês entendem o mistério disso? A nossa função é orar. Se você vê algo errado no seu irmão, ore. Ore a Deus. Não julga, fala, Senhor, se eu estou vendo coisa errada, que o Senhor me perdoe. Mas eu estou apresentando o meu irmão. E eu tive uma pessoa que quando ela me via nas redes sociais, ela falou, isso eu não aceito na vida da missionária Sabrina, Senhor. Aleluia! Eu clamo a Ti para que o Senhor tire ela dessa vida, resgata essa alma para o Senhor. Glória ao Teu nome. E assim me mandava mensagem na madrugada orando. Aleluia! Eu agradeço a Deus porque teve alguém que não me olhou com um olhar de julgo como eu olhei, mas me olhou como não aceitando aquela situação, aquela sentença sobre a minha vida, e clamava. E quando eu via a mensagem, eu falava, ai meu Deus, lá vem a pastora Chico de novo. Eita, aleluia! Não desiste. Que mulher perseverante. Aleluia! Eu não quero ir mais lá. Eu falava, eu não quero ir mais lá. Eu vou em outro lugar, mas nunca ia. E até que um dia, meu pai faleceu. E ela foi com a pastora Ilzete no dia do enterro do meu pai. E lá ela começou a conversar comigo. Ela, vamos, nós sentimos muita sua falta. Obreira qual você na casa do Senhor não teve. Começou a conversar comigo. E todo santo dia ela me chamava e falava, eu vou. Até que um dia eu estava ali atrás. Eu falei, Senhor, não era bem aqui que eu queria vir, mas eu preciso retomar o teu caminho da onde eu caí. Aleluia! E eu caí aqui. E é aqui que o Senhor vai me levantar. Aleluia! E o engraçado, irmãos, que faz 2 anos que meu pai faleceu. E eu venho constantemente buscando ao Senhor. Eu venho constantemente orando ao Senhor. E o pastor e a pastora falam, Sabrina, acorda. Vamos fazer a obra. Eu falo, eu vou, pastor, mas espera mais um pouquinho. E eu queria fazer, irmãos, de coração, mas eu não sentia ainda a força.
Olha como Deus ele é. Olha como o Senhor é. Se tiver uma pequenininha mancha nas suas vestes, que seja imperceptível, ele vê. E há 3 meses atrás, a pastora fez um café na casa dela. Aleluia! E nós fomos. Glórias. Chegando lá, a palavra ministrada que começamos naquele lugar foi uma tarde maravilhosa, mas eu chorei. Foi falar sobre perdão. E eu falei, Senhor, mas eu já perdoei essas pessoas, eu não desejo mal, eu trato bem quando eu vejo, eu trato a pessoa como melhor do que o meu próprio pai. A pessoa já declarou isso para mim. Você me trata melhor do que minha filha. Mas o Senhor falou, vai lá e fala com ele. Fala tudo porque você caiu. Lava a sua alma, mas não é para você. E eu fui pedir o discernimento de Deus, porque a gente também não pode falar qualquer coisa, nós somos cristãos. E eu pedi a direção de Deus que eu deveria falar. E eu falei tudo. Eu fiquei 1 hora conversando. E ele pediu perdão para mim. E falou, realmente eu errei com você. Eu errei com você. Eu falei assim, eu só estou voltando a falar com você sobre isso porque eu não quero ser mais como antes. Eu quero ser uma nova criatura. Eu preciso fazer a obra do Senhor, porque o Senhor me chamou como instrumento. O Senhor, Ele me chamou, aleluia, Jesus, para fazer a obra dEle. E dessa maneira, por mais que eu falo que eu não desejo mal, mas quando eu pensava na pessoa, vinha aquela dorzinha no meu coração. Vinha aquela dorzinha no meu coração. E como Deus faz, irmãos. A partir desse momento que eu tive a conversa com essa pessoa, o Senhor me levantou de uma tal forma que a minha vida espiritual, ela mudou de tal maneira. Aleluia! E o que mais me entristece, irmãos, nessa minha caminhada, que 98% das pessoas que caíram como essa peça aqui, o que aconteceu, isso aqui é uma realidade muito grande. Ela se decepcionou com alguém. Por quê? Porque não orou, porque não estava alicerçada na palavra do Senhor. Porque quando a gente está em oração, e quando a gente está em jejum, e quando a gente está meditando nessa palavra dia e noite, ainda quando a gente, pelos nossos olhos carnais, a gente vê algo, o Senhor nos adverte, Ele fala conosco. Fala, não é dessa maneira que você está vendo. O Senhor, Ele fala, Ele conversa, Ele puxa nossa orelha, porque a correção é sinônimo de amor. Não fique triste quando alguém, espiritualmente, quando o Senhor levanta para puxar sua orelha, porque quando há correção, há esperança, há amor. Louvado seja o nome do Senhor. E o que mais, sim, essa palavra que veio para mim, o caminho, irmãos, não tem outro. Eu fiz terapias, eu fui psicólogo, dado pelo meu emprego, nada passava aquela depressão, aquela dor, nada. Jesus fala, eu sou o caminho. Engraçado que agora, eu meditando na minha trajetória com Deus, falei, passei tantos momentos difíceis, mas eu caí por causa disso. Meu Deus, eu fico indignada agora, é comigo, não é mais com ninguém não, é comigo mesmo, viu? Eu caí por causa disso. Jesus, o Senhor abriu tantas portas do céu, me derramou tantas bênçãos, como que eu posso ter ficado adormecido? Mas eu quero falar algo para vocês, irmãos. Se tem algo no teu coração que está te incomodando, dobre seu joelho. Aleluia! Fala com o Senhor. Não perca a tua bênção, porque eu, por ter me afastado, eu também paguei muito preço. Eu paguei muito preço. Antes, na minha casa, eu orava por um. Era 3 contra 1. Hoje, eu sou sozinha para orar por 3. Meus filhos, graças a Deus, estão aqui hoje, mas eles já não estão tão firmes como eles eram antes, com o pé plantado.
fazendo a obra comigo. Porque eu era a coluna de casa. O inimigo, ele vai lutar contra quem? Aqueles que são alicerces dentro da sua casa. Verdade. Ele vai querer quebrantar você. E outra coisa, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, Ele é vida. Ele é vida. Ele determina a vida. E Ele dá vida para nós com abundância. Jesus, Ele é vida, tanto espiritual, como a vida carnal. Aleluia. Quando você está bem espiritualmente, irmãos, quantas coisas você atrai em benefício a si mesmo, as pessoas que estão ao seu redor. Aleluia. Você profetizando. Tampa aberta. Não, isso não está na minha pregação, mas Deus está mandando falar, tá? E eu vou obedecer a voz do Senhor. Tampa as brechas de murmuração. Aleluia. Oh, Deus Santo e poderoso Deus. Aleluia, Jesus. Glória. Senhor, manda fechar a brecha de murmuração. Aleluia. Você está perdendo a sua bênção. O Senhor, o anjo está passando aí, ó. Tá assim, ó. E você não está enxergando porque você está reclamando, porque você está murmurando, porque você está, aleluia, Jesus, achando que está demorando. Aleluias. E eu quero dizer outra coisa para vocês, que eu orei muito durante um ano, porque o Senhor já tinha me colocado isso. Ele só não me deu a oportunidade porque faltava eu me acertar de conversar realmente com a pessoa. Não é falar, eu perdoei e não desejo mal. Eu precisei conversar com a pessoa. Fala, Jesus. Aleluia, Jesus. Conversar verdadeiramente o que eu senti naquele momento. E o Senhor pediu para mim fazer isso e eu fiz. Eu vou falar outra coisa para os irmãos. Aleluia. O Senhor falou, quando você contar o seu testemunho, eu vou colocar as pessoas certas para ouvir. E essas pessoas, elas vão estar incumbidas. Para tudo ter um propósito, irmãos. Glória. Vocês estão incumbidos nessa noite, aleluia, Jesus, Deus Santo e Poderoso, de orar por alguém. Aleluia. Que o Senhor vai colocar no seu coração agora. Você vai lembrar de uma pessoa que se afastou por algo que viu no seu irmão. Às vezes a pessoa não teve paciência de esperar a bênção chegar. Porque quando a gente está perto mesmo, irmão, de receber a vitória, o inimigo ele vem para tomar. E se você não vigiar, se você não estiver orando, você perde mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor fala para o povo dele que vocês é um exército. Assim como a pastora Shirley não desistiu de mim, me apresentou nas madrugadas e não me viu com mau julgo, mas falando que não aceitava aquilo sobre a minha vida, vocês vão fazer isso por alguém que se afastou, que está precisando do seu clamor. Às vezes, irmãos, não é porque a pessoa quer, ela não tem força. Eu não tinha força. E o engraçado é que o Senhor me ensinou grandiosamente também nesse período, porque é muito bom fazer o ID lá fora e pregar para quem não conhece Jesus e para quem se afastou. Meu Deus. Eu não gostava. A pessoa já sabe o caminho, já sabe o que tem que fazer. A gente sabe, a gente tem consciência, mas a gente não tem força espiritual. Aquilo que o inimigo estava fazendo comigo é exatamente isso. Você tenta se levantar na presença do Senhor, ele vem te dar outra risada, ele te dá uma outra seta. Aleluia. E a sua vida espiritual fica ali, você fica desfalecida. Você não morre pela misericórdia. Olha isso, Deus. Esperando que alguém venha te socorrer. E esse alguém é eu e você nessa noite. Eu e você, nós precisamos orar, mandar versículo, porque às vezes a pessoa acha que ela não é nem importante mais para Jesus, porque a gente não está fazendo isso. O que eu falei hoje no grupo? Chama as pessoas para ser abençoadas. Vocês estão sendo abençoados por estar aqui? Estão sendo sim. Toda vez que vocês vêm, vocês são abençoados por Deus. O Senhor não despede ninguém de mão vazia. Pelo menos eu recebo toda vez que eu venho. Mas não seja egoísta. Convide outras pessoas para estar aí do seu lado. Aleluia. Convida. Louvado seja o nome do Senhor. E quem não reconhecer que Jesus Cristo, Ele é o Messias, e Ele ressuscitou
ressuscitou e Ele vive. Aleluia. Ele vive. Ele ressuscitou e Ele vive. E Ele reina no meio de nós. Então se faz necessário a gente reconhecer isso para chegar até Deus. E naquela estrada, irmãos, com Deus segurando, com Jesus segurando nas nossas mãos, a gente alcança coisas incríveis. A gente faz o impossível ser possível nas nossas vidas. O que eu falo sobre a obra de Deus, até brinquei com alguns obreiros, a Marisa foi uma. Eu falei, gente, Jesus me chamou para fazer a obra, tudo aquilo que a ciência diz que eu não sou. Gente, eu não sou paciente, as crianças me amam. Eu falei, como isso, Senhor? Eu não tenho paciência, quem sabe dentro da minha casa sabe como eu sou. Eu falo, a irmã Sabrina não é paciente, eu não sou. Eu sou nervosa. Eu, né, com todo respeito, as pessoas mais magras têm mais estabilidade para dançar. Eu sou gordinha e o Senhor me colocou para ser líder de dança. Falou, eita Jesus, como assim, Senhor? Eu não tenho boa memória, eu sou muito esquecida. E o Senhor pede para mim fazer peça? Como assim, Deus? Sabe por quê? Como assim, Deus? Porque Deus, Ele capacita os incapacitados. Aleluia, o nosso Deus que nós servimos, Ele é assim. Aleluia. É só você falar, Senhor, eis-me aqui, me capacita, Ele vai te capacitar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E você vai ver que muitas vezes você nem merece tal bênção, mas o Senhor, Ele te abençoa. Ele te dá, irmãos, sem dó. Não tem dó para abençoar seus filhos, não. Faz o ID, se chegue a Deus. E se tiver alguma marquinha no teu coração que você ficou triste, chega no teu irmão e se conserta com ele. Eita! Quer ser abençoado? Às vezes é uma coisa tão pequena que às vezes está impedindo a obra de Deus ser completa na sua vida. E nesse momento eu vou pedir para Jaconisa. Eita, já estou profetizando na sua vida, missionária. Aí, ó. Ela vai passar aí e você vai anotar o nome de uma pessoa. E nós vamos no monte, eu vou no monte, eu vou todo domingo, eu vou apresentar essa pessoa. Para ela voltar ao caminho do Senhor, que não há outro, irmãos. Graças a Deus, Deus teve misericórdia de mim e eu consegui me levantar. Tem outros que não têm essa chance. Ela vai passar, não tenho caneta para todos, mas eu vou pedir a gentileza para vocês passando para o teu irmão do lado. Dobre o papel, bem dobradinho, porque esse é um íntimo seu e de Deus. E eu creio que a pessoa que você está apresentando, se ela quiser, porque o Senhor não invade ninguém, se ela quiser ainda voltar para os caminhos do Senhor, o Senhor vai renovar as forças dela. E ela vai voltar. E ela vai brilhar nos caminhos do Senhor. Assim, aleluia, Jesus, como o Senhor está fazendo na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou fazer uma oração e a Jaconisa Cidinha vai estar passando aí com o papel. Amém, irmãos? Vamos orar por essas pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor eterno Pai, nesse momento, Senhor amado, que não sejam as minhas mãos, mas as suas, que é santa e poderosa, Senhor, que pode, Senhor, todas as coisas. O Senhor, Pai, pode resgatar essas vidas, como assim o Senhor fez na minha vida, Senhor, para trazer de volta a sua essência, trazendo de volta, Senhor amado, a sua casa, Pai, porque a tua casa há muitas moradas, Senhor. Levanta, renova a força, Senhor, aonde dá vida onde não tem mais vida, Senhor, aonde essas pessoas estão desfalecidas espiritualmente, Senhor. Senhor, eu te peço, meu Pai, que nesse momento, Senhor, o Senhor faça, Pai, um milagre, Deus Santo, assim como o Senhor fez na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, Pai amado, Pai querido, Pai santo e poderoso, Senhor. Ainda Labassurianda, Deus Santo, Deus de poder e grande glória, teremos uma resposta, Senhor, dessas pessoas, Senhor amado, que não se faz presente, Pai, nos seus caminhos, mas vai estar. Eu creio, Pai, aleluia, Jesus, Deus Santo e poderoso, porque o Senhor está levantando um exército que vai cuidar dessas vidas, que vai, Senhor amado, jejuar,
que vai estar orando por essas vidas, que vai mandar versículos, que vai estar cuidando para que essas cicatrizes, Senhor, só o Senhor pode operar. Só o Senhor pode curar. Louvado seja o nome do Senhor, Pai. Eu te agradeço, Senhor amado, mais uma vez. E rendo graça, Senhor, nessa noite por eu estar aqui e ainda poder contar o meu testemunho, Senhor amado, ao qual o Senhor fez na minha vida. Muito obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. E as palmas louvam ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.